Olá, meu povo! Estamos em mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós vamos falar sobre limpeza urbana, coleta, limpa-gin, o que mais, amiga? Bastidores, como que foi a implantação, um pouquinho de política e tudo que você quer saber que você ainda não sabe. Vou falar hoje com o Renan, diretor do consórcio Limpa-gin, com o Yuri, gerente lá do consórcio. Eles vão trazer desde o começo aqui da implantação em Goiânia até hoje como é que está essa adaptação, quais que são os principais desafios, as principais conquistas. Se apresenta, por favor, para quem não conhece vocês, para quem não conhece o consórcio, fala brevemente um pouquinho, e bem-vindos ao Uai. Muito obrigado. Maravilha. Bom, obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Renan, eu sou nascido no Rio, trabalhei com limpeza pública no Rio de Janeiro, mais ou menos uns 4 anos. Depois eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, trabalhei mais 4 anos também lá, mas era muito frio, não queria ficar. Depois eu migrei para São Paulo, passei 14 anos trabalhando na capital de São Paulo. E há 2 anos estou trabalhando aqui em Goiânia agora com o consórcio Limpa-gin. Então essa é a trajetória do Renan aí, no meio da limpeza pública. Bom. Tá rodado, hein? Tá rodado. E você, Yuri? Eu sou Yuri Guimarães, né? Sou engenheiro civil, já estou há um tempinho também rodando o Brasil, fazendo o que eu sei fazer, que é tratar do resíduo, né? Falar de lixo. Então eu tive uma estadia no interior de São Paulo, uma estadia na capital de São Paulo, depois Bahia, voltei para São Paulo, Osasco, e agora aqui também há 2 anos, na cidade maravilhosa de Goiânia. Ó, muito bom, hein, amiga? É verdade. Pois é. Quase goianiense, será? Já comeu piqui, pamonha? Já, vixe, demais da conta, ué. Ainda não. Não? Não, porque é difícil você comer piqui, pamonha, quando você olha pro lado tem picanha e fraldinha, né? Muito carioca. Mas eu vou provar, eu prometo que eu vou provar, eu vou experimentar. Ai, muito O bom. que vocês estão achando da cidade? Quais foram as primeiras impressões? Maravilhosa. Goiânia nos recebeu muito bem. O povo goianiense é maravilhoso. São extremamente receptivos, mesmo quando em alguns momentos a gente não é tão bem-vindo, né, como a parte profissional aconteceu aqui no início. Mas a cidade é maravilhosa, totalmente estruturada. E para quem veio da capital de São Paulo, que é o meu caso, 14 anos lá já, aqui é bem mais calmo, né? Bem mais tranquilo. E para mim tá sendo bem positivo essa freada aí na correria. Uma coisa que eu também, né, antes de vir para cá, estava em São Paulo, pude perceber, é que a própria cidade exige que você seja um pouco mais desacelerado. Que você tenha uma conversa um pouco mais íntegra, um olho no olho, uma coisa mais pausada, mais comedida, assim. E isso, eu não tava esperando por isso, né? Eu falei, pô, Goiânia, capital, eu imaginei que a gente ia pegar um pouco do que a gente tava passando em São Paulo, e foi totalmente o inverso. Assim, a receptividade das pessoas mais próximas da gente, que vestiram a camisa do projeto e que estão conosco até hoje, é absurdo, assim. A gente se sente em casa, de fato. E realmente nós somos bem acolhedores, né, amiga? Modéstia à parte, né? Sim. Bem diferente, sim. Pelo menos dos lugares que eu já visitei pelo Brasil, né? Tem lugar que é mais... O povo é mais fechado, mais né? fechadão, sim. É, mas até um pouco mais frio, né? Principalmente em São Paulo, né? Nossa. Onde vocês vieram. São Paulo tem uma mistura muito grande de gente, né? Então é até normal que isso aconteça, porque hoje em São Paulo são, acho que quase 14 milhões de habitantes na capital, e tem gente lá do Brasil todo, uma mistura danada, gente de fora. Então fica um pouco mais difícil. Mas as outras capitais também são menos acolhedoras que Goiânia. Goiânia é muito bom. Obrigada, agradecemos, Uai. Nós agradecemos também. A gente agradece, realmente. E vocês, né, vieram pra cá e pegaram, né, um serviço extremamente visível e importante pra cidade, né, que é a parte da limpeza. E transformaram essa questão da limpeza, né? Exatamente. Em poucos anos a gente já tem visto uma melhora, Sim. uma diferença muito grande. E literalmente um momento, assim, de transição muito importante, né, amiga? E bem tenso. Mas, assim, muitas pessoas não sabem como que funciona o Limpa-gin. O que o Limpa-gin faz e o que ele não faz? Vou explicar pro povo de casa.
Realmente gera muita dúvida, né? Porque hoje o consórcio ele detém 4 serviços essenciais e principais, de fato, né? Que é que a municipalidade pode ter o contato. Que é a coleta domiciliar, que é a coleta orgânica, a coleta seletiva, os recicláveis, a remoção de entulho, né? Que são aqueles descartes irregulares que a gente vê. Pensa numa cidade que tem sofá e colchão, é descartado irregularmente. Nossa, aqui em Goiânia, demais, de fato. Demais. E por último, e não menos importante, a varrição mecanizada, né? Que é uma inovação que a gente trouxe para a cidade, com equipamentos de última geração e tal. Então a gente vem para abraçar esses 4 serviços aqui em Goiânia. Muito bom. Nós chegamos em Goiânia, você falou sobre a implantação, sobre o início, né? Eu tinha feito uma pesquisa logo que cheguei aqui. Eu vim em fevereiro de 2024. No último ano e meio até então, Goiânia tinha passado por 3 crises do lixo, né? Paralisação de serviços, sim, acúmulo de material na rua e tal. E quando nós assumimos nossa primeira semana de trabalho, nós tínhamos acabado de entrar no meio de um fogo cruzado de uma paralisação. Então, não foi uma paralisação, foi uma diminuição, né, de serviço. O pessoal não estava dando conta até então e muita coisa ficou acumulada na rua. Então, nossos 3, 4 primeiros meses foram desafiadores demais, sim, porque onde era para ter um caminhão cheio, nós enchíamos 4 caminhões. E não parava de ter resíduo na rua. Você passava, coletava e passava 40 minutos, 1 hora e a rua estava cheia novamente. Então nós tínhamos que fazer força-tarefa, empenhar mais equipamentos, mais gente para poder fazer a coleta, para normalizar o serviço. Então você vê, um serviço que balançou, nós levamos 4 meses praticamente para poder regularizá-lo, né? E depois da coleta orgânica nós fomos fazendo a implantação dos outros serviços, da remoção de entulho, da varrição mecanizada e por último da coleta seletiva, que foi a mesma coisa. A coleta seletiva parou praticamente 1 semana, 10 dias. Ué. E aí nós entramos pós-paralisação. Então quando nós entramos, todo mundo já estava, a população já estava 10 dias sem ter a coleta seletiva, sim, como serviço, as cooperativas já estavam há 10 dias sem receber material, porque ninguém estava coletando. Então nós assumimos aquela culpa de que o negócio está ruim, e nós tínhamos só o primeiro dia de trabalho. Então o contrato aqui do Limpagem, eu acho que é o 4º ou 5º implantação, a 4ª ou 5ª implantação que eu faço, foi disparada mais difícil. Porque aqui não tinha mão de obra para trabalhar. Nós tivemos que montar do zero. Nós tínhamos 4 unidades de garagem para montar também, nós só tínhamos um endereço até então. Os equipamentos chegando aos poucos, porque são todos equipamentos novos, zerados. Então nós tínhamos os acordos com as fábricas para poder fazer as entregas, então tinha que aguardar a chegada dos equipamentos. Então foi um momento muito conturbado, porque pouca gente entendeu o que nós estávamos fazendo naquele momento, que era começando de novo do zero um trabalho para poder estruturar de uma maneira que não tivesse mais crise do lixo em Goiânia. E hoje, graças a Deus, nós fechamos aí o primeiro 2 anos de contrato, né, e com 0 ocorrência de crise de lixo. Isso para nós é louvável e honroso. Uma coisa também para complementar é que, imagina, a gente, durante todo esse processo de entrada da nossa chegada, essa dificuldade toda, ante a tudo isso, 2 problemas também são agravantes. Primeiro é que, por conta dessas crises e situações anteriores à nossa chegada, a própria municipalidade não tinha o conhecimento da própria frequência. Porque imagina, você tá 10, 15 dias sem ver um caminhão compactador de lixo passar na sua casa. E a sacola de resíduo que você põe para fora tá lá no dia seguinte, e de repente ela some. Então perdeu-se uma noção de frequência. Isso são fantasmas que até hoje a gente ainda pega resquícios disso. De munícipes que por falta de conhecimento ou algo do tipo, tem essa problemática. E o segundo ponto é que a nossa contratação, desses mais de 1.000 colaboradores, por exemplo, sem experiência nenhuma. Então, o trabalho, né? Vamos pegar como exemplo o trabalho da coleta domiciliar. Uma rota, ela permeia uma média de 45 quilômetros, por exemplo. Uma média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Uma rota, né, um setor, ele tem uma média de 19.000 quilos a serem coletados. Uma média, às vezes mais, às vezes menos. Você divide isso
para cada coletor, que são 3 coletores, né, que vão no coxo, cada um deles levanta mais de 5.000 quilos de resíduo e corre mais de 40. Isso é uma coisa que exige um esforço físico absurdo. E você pega pessoas que têm muita vontade, é claro, mas não têm experiência. Aí a gente realmente se deparou com uma problemática absurda que foi o despreparo dessa mão de obra. Então existiu uma curva de aprendizado que só o consórcio teve que lidar, e de fato é assim que tem que ser mesmo, mas que também foi muito, muito delicado, muito problemático. E como que vocês conseguiram lidar com todos esses desafios? Quais foram as estratégias utilizadas, né? Por exemplo, a questão da mão de obra. Qual que foi a primeira solução ali que vocês encontraram? Bom, antes de assinar a ordem de início, eu já tinha feito algumas contratações pontuais, né? Eu fui o primeiro funcionário a chegar em Goiânia. Quando o contrato começou, eu não lembro agora exatamente, mas tinha mais ou menos uns 20 contratados. E esses 20, eles eram, na maioria, gente que já era do meio da limpeza pública, né? O Yuri como exemplo, né? Ele trabalhava lá em São Paulo, eu já conhecia o Yuri do trabalho dele lá de São Paulo, aí ofertamos, ele veio para cá. Então, o principal foi que nós tínhamos um time base que era do lixo, que era da coleta. Então, nós tínhamos como ensinar, nós tínhamos como cobrar, nós sabíamos o que estávamos fazendo. Então, quando a base não estava preparada, nós tínhamos os superiores para prepará-los. E eu acho que o fundamental foi não desistir, porque aqueles 20 no início, trabalhávamos de 6 da manhã a 11 da noite, meia-noite, todo dia, sábado, domingo, feriado, e nós não tiramos o pé de dentro da garagem. Foi um envolvimento 100% de todo mundo. Então, acho que esse envolvimento gerou, né, a base da família Limpagem para que pudéssemos preparar quem estava chegando. Porque quem estava chegando não tinha experiência, mas tinha boa vontade, tinha interesse em trabalhar, tinha interesse em aprender. Então, nós tínhamos interesse no trabalho deles e ensinar. Então, acho que foi um casamento bacana. Passaram-se vários funcionários que não ficaram, né, por diversos motivos, mas hoje nós temos um time muito sólido, né? Hoje nós não temos mais problema de mão de obra, salvo alguns casos pontuais. Hoje já tá mais redondinho, né, também, né? Passou um tempinho bom, né? Já. Da Limpagem. E como que vocês lidaram com as críticas? Tanto da população no início, né, por conta dessa mudança. Quanto na questão política. Dos vereadores, dos vereadores também. Eu acho que como que a gente lidar com as críticas até hoje, né? Apesar de ter mudado um pouco a fase, eu noto que geralmente quem critica muito não sabe o que está falando. Então, tecnicamente, eu não me preocupo, porque nós temos os 4 serviços na rua funcionando, nós temos os planos de trabalho aprovados, nós estamos cumprindo todos os planos com folga. Então, a execução do trabalho, a execução do contrato, eu não tenho essa preocupação. A crítica no início, ela por diversas vezes foi infundada porque nós estávamos numa fase de implantação. E a maioria das pessoas entendiam que nós tínhamos que cumprir a prestação de um serviço de uma forma comum. E não dá para você fazer isso nos primeiros meses de implantação, ainda mais quando você vem de pequenas paralisações dos serviços. Então, a situação ela não estava normal e nós assumimos para manter normal. A situação estava totalmente crítica e nós assumimos para corrigir e começar do zero. Então, a maioria das pessoas não sabiam e algumas sabiam e não estavam enxergando dessa maneira. Então, naquela fase lá, eu acredito que teve muita coisa infundada, alguns casos por má vontade mesmo e alguns casos por falta de conhecimento. Hoje, a maioria das críticas são justamente para denegrir imagem, para bater, porque tecnicamente não tem muito argumento para falar, não. Hoje nós temos todos os serviços funcionando 100%, temos todas as equipes de apoio, cumprimos metas contratuais, executamos serviços além das cotas mensais estipuladas. Então, hoje eu não tenho a mínima preocupação com a parte técnica. Quando sai crítica e reclamação hoje em rede social, jornal, enfim,
geralmente é infundado com outra intenção, além de criticar o próprio serviço, porque o próprio serviço está sendo bem feito. Sim, tanto que essa comissão de inquérito que foi instalada na Câmara não encontrou nada, né? Não encontrou nenhum indício de irregularidade, todas as perguntas foram respondidas e acabou que não levou em nada, né? Você trouxe uma questão interessante, porque nessa questão das críticas, né? A gente sempre tem que dividir ela em duas classes. O pessoal que realmente tem dúvida e merece ser ouvido e ser respondido. Né? Essa é uma classe nobre nesse bolo todo. Só que existe uma outra parcela que realmente não quer entender. E realmente é só para tentar denegrir. E aí atacam e põem, colocam situações sem fundamento nenhum. Então essa parte a gente quase que tem que desconsiderar, porque não adianta eu explicar para a pessoa. Por quê? Citando a SEI que nem você trouxe. Por que fomos bem? Porque tudo que foi dito e exposto ali, a gente tinha como comprovar. Né? Foram inúmeras incursões onde a gente tinha como exatamente demonstrar um exemplo onde aquele caminhão estava naquele exato momento, o que ele estava fazendo, quem estava nele, o período que ele ficou ali. Uhum. Tudo isso é sistêmico. Eu não posso ocultar esse tipo de informação. Então, para essa chancela de pessoas que realmente quer saber e tem dúvida e questiona, porque realmente ninguém tem que saber de tudo do serviço em si, mas a gente tem como comprovar. Então a explicação acaba sendo muito mais fácil, muito mais tranquila de ser feita, sabe? Uhum. Você comentou sobre a SEI, né? Só um parêntese, que você comentou que não deu em nada. Eu acho que foi bem positivo a SEI, né? Por quê? Porque esse contrato, antes de ser assinado, antes de ser dada a ordem de início, ele foi um contrato conturbado na parte licitatória. E essa fase fez com que toda a validação passasse por Tribunal de Contas e Ministério Público. Então isso é muito bom, né? Isso passou pelos órgãos competentes, eles validaram, eles autorizaram, e aí então foi assinado o contrato. E após a assinatura, nós começamos a trabalhar em abril de 24, e a SEI veio no meio do ano de 25, né? Um ano após. Então nesse um ano após, nós já tínhamos praticamente todos os serviços estruturados. Os rastreamentos, as planilhas, os controles, já estava tudo rodando. Né? Então, quando nós fomos questionados da SEI, muitos questionamentos pareciam que tinham sido feitos há um ano atrás, quando nós tínhamos 2-3 semanas de trabalho. De tão mal informado que tinha muita gente. Então, foi bom acontecer a SEI, foi positivo, porque apesar de não ter tido problemas com a SEI, houve mais uma validação do nosso contrato. Então hoje o nosso contrato tem a validação do MP, tem a validação do Tribunal de Contas e agora tem a validação também da Câmara Municipal, que fizeram um rastreio geral, olharam todas as documentações, fizeram visita nas garagens, conversaram com gente nossa, com funcionário nosso, e viram efetivamente que o que nós tínhamos falado procedia e que tínhamos prova para isso. Então eu acho que foi positivo. Agora, tudo passado, eu acho que foi bem positivo ter acontecido. Nos primeiros meses de 2026 foram retirados mais de 210 toneladas de resíduos? Sim. O que esse número representa? O que você acha que ele revela do comportamento das pessoas? Então, assim, é complicado dizer porque são números realmente muito expressivos, né? Sim. Então, o começo do contrato é importante sempre frisar. A gente veio e chegamos com equipamentos novos e pessoas novas, e onde existiam setores com muitos dias sem coleta. Então, que foi o que o Renan muito bem pontuou. A gente entrava com um caminhão para fazer um setor onde eu tenho das 7 horas da manhã vai em horário normal até as 15h20 da tarde para fazer, e eu não conseguia sair de lá antes das 18 horas, um exemplo. Porque eu tinha muito mais resíduo que foi planejado para a gente coletar. Então, os números do início do contrato realmente são astronômicos por conta desse passivo que a gente pegou quando a gente chegou, né? E foram muitas incursões de fato, a gente teve que fazer muita... como fugiu a palavra? Fazer os mutirões, né? Que a gente fez. Força-tarefa. Foram muitas forças-tarefa, muitos mutirões que a gente teve que fazer para atacar essas frentes de fato, né? Uhum. Porque a municipalidade não tem que entender
o que aconteceu. Ela quer que o resíduo saia, e é assim que funciona mesmo. E a gente teve que, literalmente, sambar para fazer isso num tempo mais curto que fosse possível. Então, os números, tanto da domiciliar, principalmente da remoção também, são números muito altos no começo do contrato, frente a tudo isso que aconteceu. Existiam pontos, né? Hoje a gente tem mais de 1.000 pontos catalogados, só que são pontos itinerantes. Então, hoje a gente faz a limpeza de um ponto, passa 2 dias, ele já não tá mais velho, ele tá 3 ruas para baixo, certo? Só que no começo existiam mais de 2.000 pontos. Né? Então são números que a gente já chegou e algumas contratações que nós fizemos estratégicas do pessoal daqui de Goiânia mesmo, que já conheciam um desses pontos, e a gente foi se deparando com realmente inúmeros pontos de descarte irregular, assim, históricos, né? De mais de anos de ter-se um costume de descartar ali. Nossa, e a gente conseguiu extinguir vários desses pontos. Só que a gente não consegue extinguir todos porque não depende do consórcio. Aí depende de uma questão de conduta de algumas pessoas, né? A gente não consegue resolver. Estrutura, né? Estrutural mesmo. Literalmente, ali na minha avó, na Avenida Jardim Botânico, tem um ponto ali, desde que eu me entendo por gente, o povo é só sofá, é colchão. Não sei onde que esse povo arruma tanto sofá e colchão assim na vida. Não, é uma sério. das guerras do Mabel, né? Você vê até uma cena clássica dele pegando um sofá ali no meio da rua. Lá no Água Branca. E até falando do prefeito, ele fez uma ação muito positiva para descarte irregular, porque Goiânia, ela possui oficialmente 5 ecopontos, né? São ecopontos que são geridos e operados lá pela Comurg. E aí, 5 ecopontos em Goiânia é pouco. Então, ele ampliou agora com mais 8, acho que 8 foram 8 pontos endereços, né? Que ele criou os ecopontos temporários para poder haver a concentração da massa. Então, o que estava tudo espalhado em todas as ruas, pelo menos naquela região ali, o pessoal parou de espalhar em tudo e concentrou num ponto só. Então isso melhora um pouco a logística da limpeza, porque a gente ganha tempo para limpar, então a gente consegue limpar mais rápido, né? Uma quantidade maior de resíduo, e deixa a cidade mais limpa. Sim. Né? Então é uma das situações que a gestão pública está estudando, está analisando, eles têm interesse em ampliar a quantidade de pontos, e eu sou totalmente a favor, porque a partir de quando tiver mais pontos para a população fazer um descarte correto, o entorno vai ficar mais limpo. E eu ia perguntar sobre isso também, como que funciona, né, esses ecopontos, e o que pode ou não descartar, porque às vezes a população fala, será que eu posso descartar isso? Tem um limite? Não? Os ecopontos, eles não fazem parte do nosso contrato, né? Mas, em geral, se descarta eletrônicos, inservíveis e resto de obra, né? O material de RCC, que é resíduo de construção civil. Então, toda a parte de sofá, volumoso, resto de móveis, eletrodomésticos, eletrônico, tudo pode levar para o ecoponto. O que não pode levar é material contaminado ou material orgânico. Esses eles não recebem. O Renan citou no início que é a 5ª operação do consórcio, né? Aqui em Goiânia, cerca de 5ª operação. Você falou da quantidade de lixo. Eu queria saber se há uma média, assim, ok em relação às outras capitais do mesmo tamanho de Goiânia, ou se a população aqui produz mais lixo mesmo, porque é um número bem expressivo, né? Então, a gente, de maneira geral, é um padrão, segue-se um padrão. Até a própria Brelp, ela divulga alguns números que a gente não corre muito, não foge muito à regra, tanto para a quantidade de material seletivo produzido, quanto a massa orgânica, né, de domiciliar, então a gente não foge muito à risca. O que chama um pouco de atenção, às vezes, são os números da remoção, né, que são o descarte irregular dessa questão dos inertes, de restos de obra, de sofás, de colchões, realmente é um número um pouco acima da média, também não é nada irreconhecível, absurdo, assim. É um número alto, sim, que foge um pouco à regra de cidades com praticamente a mesma quantidade de habitantes, mas não chega a ser astronômico, assim. Eu acho que é um detalhe que é o que o Renan falou. Se a gente conseguisse trazer, né, o poder público já está estudando algumas vias para facilitar isso, mas de facilitar esses mecanismos de descarte, né, da gente tentar realmente dar um norte, uma direcionada um pouco melhor para os munícipes, capaz que a gente consiga trazer esses números para uma área um pouco mais homogênea, né, com outras capitais, digamos assim. Porque hoje a quantidade de ecopontos na cidade a gente vê que não comporta. Esse sim, porque você tem muitos munícipes que têm vontade de fazer o caminho do material, seguir o caminho correto, né, o que é ambientalmente adequado, só que
Às vezes não tem estrutura, às vezes não tem como levar esse material para um ecoponto que às vezes está a 20 quilômetros, 15 quilômetros da casa dele, e às vezes não tem condição de chamar uma empresa, uma caçamba, enfim. Essa é a realidade nossa, né, do brasileiro de maneira geral. E aí, acho que seria um caminho para a gente chegar num número um pouco mais tranquilo, assim. Essa questão que você falou de volume, de quantidade, ela é relativa também porque Goiânia é uma capital rica, entre aspas, né? Então, o poder aquisitivo aqui é alto. Então, é normal que se gere mais material. Então, eu acho que o que importa mais não é nem a quantidade, porque hoje a gente coleta, a questão da quantidade da remoção, a gente coleta basicamente o que está previsto em contrato. Então, o contrato ele já foi baseado num histórico anterior ao Limpagem, e foi bem assertivo, porque a gente faz um trabalho mensal aqui muito, praticamente o mesmo número do que está no contrato. O que eu acho é que a gente faz uma média aí de 70 a 80 mil toneladas por mês só de remoção de entulho. Isso. De 70 a 80 mil toneladas. Nossa. Então, se você for ver quantidade, é bastante. Só que uma cidade de alto capital, ela vai gerar mais. O problema é quando você tem essas 70 mil descartadas de forma irregular. Se você tivesse as 70 mil toneladas descartadas de forma regular, nós teríamos uma cidade limpa, ninguém falaria de quantidade de resíduo, todo mundo ia trocar seu móvel, seu sofá, seus eletrodomésticos e não ia ter problema. O problema é a visão que dá na cidade por estar sujo, porque as pessoas jogam um sofá no meio de uma calçada. Né? Exato. Então, acho que o problema ali é de fazer o descarte regular e não da quantidade. A quantidade eu acho que ela, apesar de alta, como o Yuri comentou, ela realmente é alta, mas ela está bem coerente com o potencial da cidade. Entendi. Uma pergunta que eu faço para vocês agora, né, mudando um pouco os papéis. Qual que é a maneira mais eficiente de se limpar uma cidade para vocês, assim? Uma resposta curta, não precisa pensar muito. Eu já sei a resposta. É porque eu perguntei para você. Acho que investindo mais na reciclagem, mais reutilização dos Reciclagem. resíduos. Não. É muito mais fácil do que isso. Eu colocaria, eu até falei com a Coronel Cláudia quando ela veio aqui, a vice-prefeita, muitos pontos de apoio, talvez. Não, de apoio não, muitas lixeiras, né, que eu tava falando. Certo. Na cidade, em praças, quando tiver show, muitas lixeiras. Não só uma, mas várias, entendeu? Sim. Também que eu acho que a pessoa vai jogar, Sim. mas se ela olhar ali, talvez ela tenha consciência de falar, cara, lixeira bem aqui, né, outra bem aqui do lado. Sim. Na verdade, as respostas não estão erradas, né? Existem tantas outras respostas certas como as de vocês, só que o jeito mais fácil é não sujar. O jeito mais eficiente de limpar uma cidade é só mantê-la limpa. Né, esses números, de fato, não é o consórcio que cria. Não tem, são números rastreáveis, a gente não consegue inventar isso. São números que, de fato, são materiais que foram descartados por terceiros, por empresas, enfim, existem N possibilidades. Só que são números que estão na rua. No caso do descarte regular, eles estão lá. Sim. E a gente tem que retirar. E é aí que nasce esse número. Então, quer reduzir o número, é só a gente ter um caminho. É só não sujar. Essa é a maneira mais eficiente de limpar qualquer cidade do Brasil. Essa é a única saída que a gente tem. Nossa, mas seria um sonho, né? Seria. Mas fica a sugestão das Utópico. lixeiras também, tá? Mas tem muita cidade exemplo no Brasil. Sim. Tem muita cidade exemplo. E essa Curitiba, né? Essa frase de cidade limpa é a que menos se suja e não a que mais se limpa. Nós que trabalhamos com limpeza pública é meio que um mantra dentro do trabalho. Eu gostei da frase. Então, eu ouço muito aqui em Goiânia o pessoal falando que a cidade tá suja porque o Limpagem, por conta do Limpagem, né? E eu respondo a todo mundo que o Limpagem nunca sujou a cidade. O Limpagem só limpa a cidade, ela não suja. Então se tá suja não é porque o Limpagem tá aqui. Ela tá suja porque alguém tá sujando. E nós somos quem estamos indo limpar. Né? Então, a partir do momento que a gente limpe e ninguém mais suje, vai ficar limpo. Toma essa, distraído. E já aproveitando pra falar... Eu falei
Você vai pegar de gancho? Eu ia pegar um de gancho pra falar do catatreco, como que funciona, quantos dias. Vamos falar de catatreco que nós temos um expert aqui do lado. Das cooperativas, porque ele citou no início, né, quando o Limpa Gin veio pra cá, teve uma certa paralisação das cooperativas, falaram que não estavam recebendo incentivos. E aí a gente tem hoje, eu acho que cerca de 13 cooperativas de lixo aqui em Goiânia, né? Elas fazem um trabalho muito importante e entra nessa questão da reciclagem que eu falei, da destinação correta para os resíduos. Só que eu não vejo muito incentivo por parte da prefeitura. E aí eu queria saber se tem algum tipo de parceria com o consórcio, eles pegam esses resíduos, direto com a Comurg, ou vocês entram nisso de alguma forma? Faz seu nome, Yuri. Era pra Bruna, nossa gerente também tá aqui, mas ela não pôde comparecer. Que ela fica à frente da seletiva, né? Mas qual que é a nossa realidade? Hoje existem, o material da coleta seletiva é um plano de trabalho escalonado, então é uma coisa planejada. Né? A gente não sai à revelia procurando tal qual a remoção faz com pontos de descarte irregular. Então são planos de trabalho aprovados pela CEINFRA, né? E a gente sai para fazer essa coleta. Né? Aí, se tem pouco ou muito, também depende mais uma vez da consciência de quem separa. Né? E uma vez que a gente termina essa rota, o caminhão tá cheio, a gente obrigatoriamente, isso é uma coisa mandatória do nosso contrato e também da política nacional em resíduos sólidos, a gente tem que passar por uma cooperativa esse material. Né? Então existem, são 12 cooperativas, se não me falha a memória, se eu tiver errado, desculpa, Bruna. São 12 cooperativas já catalogadas e que tem esse incentivo, esse apoio da prefeitura, de fato, que a gente destina elas mediante um cronograma previamente fixado e elaborado e também aprovado. Né? Então esses caminhões, eles saem, eles fazem a coleta do material e destinam às cooperativas. Parte também do serviço é o que é considerado rejeito pelas cooperativas. Então, uma vez que o material já chega selecionado pela população, né, selecionado na cooperativa, eles triam o que para eles achem que de fato tem algum valor agregado e é importante para fazer, enfim, o caminho do material seguir da maneira mais correta possível. Só que também existe uma grande parcela de insumos que já vão contaminados, por falta de conhecimento, não é um material reciclável de fato. Né? A gente sempre pega, por exemplo, aquela caixa de iogurte, que a gente, por mais que é um Tetra Pak, que é um material de fato efetivamente reciclável, só que se ele não tiver higienizado, ele não é. Além dele não ser, ele ainda contamina o que estiver por perto. Então, é uma coisa um pouco mais melindrosa de fazer, sabe? Então, por isso que sempre vai existir dentro das cooperativas os rejeitos. E uma vez que existe esse rejeito, também seguindo um cronograma e mediante aviso, né, nossa parceria com as cooperativas é bem próxima, eles comunicam, né, gente, aqui o galpão tá cheio, pode agendar uma retirada de carga. Então nós vamos lá e retiramos esse material que é considerado rejeito pela cooperativa, e aí sim, e só assim, levamos para o aterro sanitário. Então, muito no começo foi falado que a gente estava pegando o material seletivo e levando diretamente para o aterro. A gente não pode fazer isso, de maneira nenhuma. A gente tem que prestar esse tipo de conta. A gente tem que primeiro fazer o fluxo. Leva na cooperativa, dispõe para eles esse material lá, e o que for considerado rejeito por eles, aí depois eles nos acionam e a gente leva para o aterro. Nossa, tanto que é importante, né, amiga? A divulgação correta, né, das informações. Extremamente importante, né? E agora falando sobre o catatreco. Pode falar sobre o seu catatreco. Como que funciona? Quantos dias que demora para buscar? Esse projeto, chefe, eu tenho um carinho por ele muito grande. É para você que deixa o pessoal falar na calçada. Escuta aqui o Yuri. Esse projeto, eu e o Renan, na verdade, a gente nunca trabalhou efetivamente com um projeto com essa abordagem. Porque, né, pegando o exemplo de São Paulo, por exemplo, lá existe o Cata Bagulho, que é uma premissa previamente estabelecida com datas dentro do site da prefeitura, e é onde o seu bairro, né, o seu setor aqui em Goiânia, chamado setor, ele é atendido num período de tempo. Né? Então, 2 dias, 1 dia, a gente vai passar no seu bairro, então dispõe seus materiais para fora, que a gente vai coletar única e exclusivamente dentro desses 2 dias. Só que existe toda uma rotatividade. Eu não consigo fazer isso toda semana. E isso gera um tempo de espera muito grande. Aqui em Goiânia, o Renan, lá atrás, me chamou e falou assim, Yuri, o negócio é o seguinte, a gente tem que melhorar isso aqui porque não tá bom. Vamos fazer um negócio diferente. Eu falei, o que você quer, chefe? Aí ele falou, não, vamos elaborar um planejamento para que a gente faça de uma forma, praticamente um delivery. Então, o que é o catatreco preto no branco? É basicamente, você tem um material volumoso que você quer dispor para fora, né? E você não quer ir levar um ecoponto, não quer cometer um crime, um descarte irregular, por exemplo. E aí você liga no consórcio ou agenda pelo WhatsApp
E em 48 horas a gente conseguiu bater essa marca, que em 48 horas a gente consegue retornar a ligação já com agendamento e já executar o serviço em 48 horas. Isso é uma coisa que a gente sempre almejou fazer, mas por alguns entraves no começo a gente não conseguiu. E hoje estamos dessa forma. Então, quem tiver com necessidade, é só realmente entrar é muito simples, é muito intuitivo. Abrir uma demanda de catatreco e em 48 horas o material já vai ser retirado. Ele vai ser agendado, o munícipe coloca esse material para fora em horário previamente agendado, e ele não tem nem que sequer estar lá. Ele coloca para frente, ó, é 15h30, coloca o seu material para fora. Uma vez que ele colocar para fora, ele pode sair para trabalhar, ele pode, sei lá, no shopping, não sei. A gente vai passar lá e quando ele voltar, o material não vai estar mais lá. Passivo, inclusive, de comprovação. Porque agora o nosso site ele também tem como fazer o acompanhamento da sua solicitação. Nossa! Então você vai ter lá a fotinha que a equipe tirou, já referenciada, que o seu sofá, que o seu colchão já não está mais lá. E é um projeto que a gente tem muito carinho, assim, né? Hoje a gente atinge números muito expressivos. A gente tem uma média de 80 a 100 demandas diariamente realizadas pelo consórcio. Diariamente. Gente, e é tudo pelo site? Tudo pelo site. Aí ela tem o número do WhatsApp, para quem quiser. 3093-9223, pelo site consórciolimpagir.com.br, uma abinha lá, catatreca, é tudo muito intuitivo e inclusive agora já até automatizado. Então, não sei se ainda está liberado, mas dentro de aqui uns 15 dias, o próprio munícipe vai conseguir agendar o próprio horário. Porque vai estar disponível para ele clicar no link e ver o horário e a data que está disponível. E aí ele clica onde ele tiver disponível para fazer isso de fato, sabe? Gente. Então o projeto evoluiu muito, muito mesmo. Que isso, hein? Muito mais fácil. Tecnologia à disposição, literalmente. Mas eu acho que é isso que está fazendo. Eu acho que é isso que está fazendo o Limpagin ter o sucesso que está tendo. Porque quando você fala de tecnologia, a gente embarca em duas situações que eu vou ganhar 2 minutinhos aqui para falar, que eu acho importante. Uma, rastreamento de frota e telemetria. Isso daí é impossível nós trabalharmos sem saber de uma sala de controle onde estão os caminhões, a velocidade que estão dirigindo, como estão dirigindo. Então hoje, além de rastrear tudo que o caminhão fez, por onde ele passou e que velocidade ele passou, nós temos a telemetria que me diz se ele está consumindo de forma correta o equipamento, se ele está freando de forma brusca, se ele está fazendo curva acima da aceleração necessária. Então isso tudo se me o gera... motorista tirou um cochilo ali. Tudo. Gente. Então nós temos câmeras dentro dos caminhões, eles pegam sensor de fadiga, eles pegam cochilo, eles pegam o não uso de cinto de segurança. A câmera é tudo por inteligência artificial. Identifica se o funcionário está fumando dentro da cabine do equipamento. E também a dirigibilidade dele. Então a gente sabe quando que o motorista está dirigindo bem, dirigindo mal. Né? Então é impossível nós trabalharmos sem isso. E Goiânia não tinha isso. Então hoje de dentro de uma sala a gente tem todo o acompanhamento. Inclusive com câmeras, com imagens, para confirmarmos que estava sujo, que nós passamos, que nós deixamos limpo. Até porque nós recebemos algumas reclamações que pós-limpeza, o pessoal bota material na rua e liga reclamando que não passou. E aí a gente vê a rua inteira limpa e a frente da casa do cara suja e dizendo que a gente só não coletou a frente da casa dele. Então é importante justamente nós termos as imagens para poder comprovar que fizemos tudo e que aquele material apareceu depois. Bom, então isso é uma parte da tecnologia que não tinha, nós trouxemos e isso é extremamente necessário para trabalhar. E a outra que eu gosto muito de falar também é a parte da varrição mecanizada, né? Nós não tínhamos, Goiânia não tinha a varrição mecanizada até então, né? Pela primeira vez, o contrato de varrição mecanizada é feito hoje em dia com um consórcio. Hoje, nós temos o maior contrato da América Latina de varrição mecanizada. Nenhuma cidade da América Latina inteira tem um contrato maior que Goiânia. Per capita, quantidade de equipamentos. Então hoje nós temos um serviço de varrição mecanizada absurdamente grande. E o serviço da varrição mecanizada, o que é? A máquina ela vai espargir água para poder não levantar poeira. Ela vai fazer uma varrição mecanizada com as escovas que ficam ali girando e jogando o material que está na beira do meio-fio, ali na sarjeta do meio-fio,
a máquina gira a escova e joga esse material para o meio da máquina. E no meio da máquina tem uma sucção que joga para dentro do caminhão. Então ela lava, ela varre, ela coleta e ela entrega o ambiente limpo. E ela não tem nenhum funcionário além do motorista para fazer. Uma máquina dessa, ela varre quantos quilômetros por turno? Não, pelo menos 30, de 25 a 30. 25 a 30 quilômetros por turno. Um varredor manual, ele vai varrer 2,5. Então a gente está falando que uma máquina dessa vai substituir de 10 a 15 funcionários. Né? Então isso também para avenidas principais e para vias de grande fluxo é extremamente importante para evitar acidente de atropelamento. Então a gente trouxe uma tecnologia que até então Goiânia não tinha. Nós trouxemos os melhores equipamentos do mundo, porque são máquinas inglesas, até por isso alguns atrasos no recebimento das máquinas, porque são todas importadas. E nós deixamos a via limpa com um plano diário. A varrição ela é feita de segunda a sábado. E eu vejo muito na internet algumas críticas que para mim são até construtivas, porque o pessoal fala, para que tá varrendo aqui se aqui tá limpo? Tá varrendo. Eu ia perguntar sobre isso também. Tá limpo porque o plano está sendo executado. Tá limpo porque nós passamos ontem e limpamos. E hoje nós estamos mantendo limpo. Uhum. Então eu sou contra um serviço de continuação só fazer quando tá sujo. A gente tem que manter o ambiente limpo. E a população se preocupar em mantê-lo limpo também, que é uma das dificuldades que nós temos. Né? Então, eu vejo bastante vídeo na internet do pessoal falando, olha, tá aqui, olha como é que tá varrendo, olha a velocidade da máquina que tá varrendo. Né? A máquina tá muito rápida, a máquina tá com a escova muito alta, a máquina não tá... Uhum. O goiano gosta de botar defeito nas coisas. Os caras não entendem nem de vassoura e estão falando de máquina de varrer. Então, assim, os próprios vídeos mostram a situação de que a via está limpa, porque a via tem que estar limpa. O nosso trabalho é manter a via limpa. Por isso que ela está limpa. Então, até agradeço essas divulgações em nosso nome. Por que a vassoura está alta ou está baixa? Nós temos varrição, nós temos descontaminação. Então, se nós vamos fazer uma via para fazer descontaminação, nós temos uma força hidráulica que a gente aplica na máquina diferente de se for varrer. Então, nunca fez essa avenida, vai fazer a primeira vez, nós vamos passar ali praticamente 15 dias com a escova 100% no chão, com o sistema hidráulico fazendo força. Vai descontaminar tudo, vai descontaminar e vai deixar limpo. 15 dias depois, nós vamos dar manutenção. A manutenção a gente vai varrer a 10, 12 km por hora. E como que você parado numa calçada vai saber se a máquina tá rápida ou tá devagar? Nós não somos radares, né? Então a gente não sabe nem a velocidade que o caminhão tá passando. Então a gente trouxe essa tecnologia para Goiânia, a gente embarcou, são equipamentos caríssimos. Cada caminhão desse daí custa mais de 2 milhões de reais, né? Então é uma tecnologia usada na Inglaterra, para quem gosta de falar que o de fora é melhor que o de dentro. Então, são máquinas inglesas, são equipamentos importados, são os primeiros em qualidade no mundo, né? E Goiânia tem o maior contrato delas aqui na América Latina. Inclusive, esse contrato foi renovado, né? Agora recente. Eu queria saber o que muda, continua a mesma coisa do contrato anterior, ou tem alguma questão a mais, tem algum serviço novo? O que vocês podem contar para as pessoas? Só um instante, antes, amiga, voltando só um pouco, não pode dar então Coca-Cola pro motorista? Não pode dar Coca-Cola? Vai ter uma foto minha dando uma Coca-Cola assim? Não vejo problema em dar Coca-Cola, nem nenhum presente para o nosso funcionário, porque eu acho que o pessoal que trabalha na limpeza pública são guerreiros. E eles merecem um reconhecimento, eles merecem um carinho. Sim. Eu vejo muito vídeo na internet também de pessoas servindo café, servindo almoço. A gente orienta a todos os funcionários que não peçam. Então, pedir é proibido. Agora, ganhar vai do coração de cada um. Então, se você quiser dar a Coca-Cola no café da manhã, fica bem à vontade aí. Porque não só podem, como merecem muito. E sobre a renovação do contrato,
praticamente a mesma coisa, vamos botar aí que 99% igual, e esse 1% é uma pequena correção do histórico desses últimos 2 anos, né? Na fase de licitação, usaram algumas informações da antiga empresa para gerar o processo licitatório. E nesses 2 anos de Limpa Gin, nós temos os dados efetivos do contrato do Limpa Gin. Então foi feita uma correção de quantidade, mas essa correção deu 4, alguma coisa por cento, então é praticamente irrisório. Mas foi só justamente para poder ajustar e fazer mais 2 anos conforme os últimos 2 que passaram. Esse contrato ele pode ser renovado até 10 anos, né? Então, só que ele precisa de uma validação a cada 2. Nós fechamos a primeira etapa com 2 anos e agora nós fizemos uma renovação de outros 24 meses. Eu quero falar sobre o projeto de vocês, na Educação Inclusiva, que dá oportunidade para os colaboradores estudarem. Você ficou sabendo, amiga, desse projeto? Sim, eu fui lá recente, né? Não sei se eu te falei. Conversei com alguns imigrantes lá. E eles têm um projeto de política de inclusão muito legal, né? Como que surgiu essa ideia? Esse projeto, ele também leva um carinho e uma carga muito grande, nossa, uma preocupação muito grande, porque, de fato, os coletores, né, eles acabam sendo muito impactados pela ausência dessa informação, desse ensino, né, básico em algumas situações, e aí no nosso cotidiano a gente enxerga essa dificuldade junto deles, né. Então esse projeto nasceu, o Renan pode detalhar um pouco melhor, mas uma coisa que eu posso falar sentindo pela operação em si, a confiança. A confiança de um homem, de uma mulher, que agora tá encaminhando para poder saber, sei lá, pegar um ônibus, sabe? Coisas pra gente é muito básico, né? A confiança deles acaba sendo, evolui. E isso é nítido, isso transpassa pro trabalho em si. Então você vê colaboradores mais engajados, você vê pessoas, homens e mulheres, muito mais determinados a seguir com o projeto, e não só com isso, a crescer. Porque o consórcio ele também traz uma política muito forte de promoção, né? Então a gente tem hoje encarregados que eram coletores, motoristas que eram coletores, líderes que eram operadores de máquina, e assim, N situações, porque a gente realmente tem essa política de investir no colaborador. Então, quando você chega pra gente uma situação onde ele, além de querer estudar, ele tá buscando a informação, ele tá buscando essa evolução, ele quer uma oportunidade, a gente não tem nem condição de negar uma situação dessa. E você vê que no olhar da pessoa, assim, não, eu estou preparado, eu quero assumir responsabilidade, me deu a oportunidade. E isso vem acontecendo conosco. Então, a gente tem tem inúmeros casos de sucesso no consórcio, sabe? Isso é muito bacana. E esse projeto, ele vem trazendo esse ar ainda mais de inspiração. Então, dia a dia, a gente vê essa evolução junto com os meninos lá na garagem. E foi fundamental o apoio da Secretaria de Educação, né? Porque na figura do Emerson, um amigo nosso, ele abriu as portas lá da Secretaria de Educação, junto à secretária Gisele, e eles apoiaram de primeira com o projeto. É um projeto, né, da gestão pública, que nós fizemos uma parceria e incorporamos dentro da empresa. Né? Tem funcionário, até o Mário, que é o coletor mais, entre aspas, mais famoso do projeto, né? Ele praticamente só desenhava o nome. Então ele está sendo alfabetizado, vai aprender a ler, vai aprender a escrever. E com certeza ele vai ter mais oportunidade dentro da empresa. Então, a limpeza pública, e eu, querendo ou não, eu sou um exemplo similar de crescimento dentro da limpeza pública, porque eu comecei como estagiário, passei por todas as etapas até chegar onde eu estou, e passei por todas as funções, tanto operacionais quanto administrativas. E eu vejo isso acontecer muito em todas as empresas que eu trabalho. Né? Eu sempre faço questão de oportunizar para quem está dentro da empresa. Então, eu prefiro contratar um coletor para motorista, desde que esteja apto, né? Do que contratar um motorista de fora. Eu prefiro promover um coletor e contratar um outro coletor. E dar oportunidade para quem está dentro da empresa. A mesma coisa um motorista para um operador de máquina, ou alguém da operação para uma área administrativa. É fundamental nós trabalharmos com promoções. E esse projeto do EJA vai nos ajudar a capacitá-los para que possamos lá na frente aproveitá-los cada vez melhor. É tão importante, né, amiga? Sim, essa mobilidade, Nossa, né? Eu conversei demais. com um cubano,
o Lázaro, e ele era médico em Cuba, hoje ele chegou no Limpa Gin há um tempo já, nesse serviço mais braçal, depois ele foi promovido 2 vezes, 2 anos que ele chegou na empresa, foi promovido já umas 3 vezes, e hoje ele assume a torre de controle lá, toma conta, que é justamente a questão que o Renan falou, eles acompanham em tempo real, né, todos os caminhões, e o Lázaro fica lá operando, é bem legal ver essa oportunidade, né, para as pessoas que muitas vezes estão ali em camadas de vulnerabilidade, né, em Goiânia. Verdade. E você vê, a pessoa que fica acompanhando na torre de controle é uma pessoa que precisa entrar em contato com a operação para passar as falhas e as ocorrências que ele está enxergando ali. E ninguém melhor do que quem já estava lá embaixo, sabendo como funciona lá. Então, esse fato da promoção é fundamental, porque ele chega numa cadeira que ele sabe exatamente como acontece lá embaixo. E para ele, a forma de falar, a forma de conduzir, a forma de tratar vai ser mais fácil. Então, é fundamental nós produzirmos bons funcionários dentro da nossa própria casa. Arrasaram. Muito bom. Esse projeto é muito especial, realmente. Segura essa, viu? Segura essa, você. Não, sério, mas é muito importante. Vocês realmente estão mudando a vida de muitas pessoas, assim. Muito. Hoje nós temos mais de 1.200 pessoas trabalhando lá. Se Deus quiser, teremos 5.000. E a ideia é sempre trabalhar em prol do funcionário. Eu sou uma pessoa que trabalho muito em prol de gente, porque na minha concepção, ter boa gente significa ter bons resultados. Então eu foco primeiro em gente para poder depois obter resultado. Então é fundamental nós darmos os apoios que necessitam e estarmos do lado de todos os funcionários, que com certeza eles vão produzir melhor, vão render melhor, a empresa vai crescer, a empresa vai se fortalecer e esse crescimento e esse fortalecimento vai gerar crédito para os próprios. Então ganha o coletor, ganha o motorista, ganha todo mundo com uma empresa fortalecida. Um pouquinho de vida pessoal também, né? Ele citou que entrou como estagiário, falar um pouquinho da vida do Yuri, do Renan, quem que era o Renan antes do Limpa Gin, onde você trabalhava, nasceu ali em Niterói, né? Conta um pouquinho pra gente sua vida. Eu sou nascido em Niterói, sou criado em Itaboraí, no Rio. Me formei em engenheiro civil. Flamenguista? Não sou flamenguista. Não é flamenguista? Fluminense? Não, eu sou... Vila Nova? Eu sou torcedor do Fluminense, graças a bom Jesus. Mas eu respeito os flamenguistas, eu sei que aqui em Goiás tem demais. Sim. Importante. Também não quero sair na rua arrumando problema com ninguém, mas que tão um passo atrás estão. Vai caçar aqui no podcast aquela. Não corta essa parte, Itaberaí, não. ele é de Itaboraí. Você é de Itaberaí? Itaberaí, aqui de Goiás. Já ouvi falar, já me questionaram, inclusive, se eu era de lá. Mas com esse sotaque aqui, eu acho que eu não tô enganando. Não, impossível. E aí eu me formei em engenheiro civil, estudando no Rio, lá em Botafogo. Comecei a trabalhar na limpeza pública em Duque de Caxias, no Rio. Entrei como estagiário, depois passei para trainee, aí fui trabalhar em Barra Mansa, que é uma cidade quase que divisa com São Paulo, né, Rio-São Paulo. De Barra Mansa fui para Porto Alegre, de Porto Alegre fui para Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. 4 anos lá, eu fui para São Paulo, capital. Tudo com lixo. E aí, 14 anos em São Paulo, vim para Goiânia. E se por mim, eu passo aí mais 14 anos aqui tranquilamente, porque aqui é muito bom. Amém. Bom que você ficar, eu fico também, então manda bala. Então, meu caso é bem parecido, eu também sou engenheiro civil, não sei levantar uma parede, sou engenheiro civil que nunca pisou no canteiro de obra. Então, desde meu primeiro estágio, eu sempre trabalhei com aterro sanitário, né? Então, eu comecei trabalhando nessa questão da destinação final dos resíduos em si, lá em Araçatuba, interior de São Paulo. Aí, depois virei auxiliar, trainee, aí saindo de lá fui para São Paulo fazer uma pós-graduação. Também sou especialista em gestão e tecnologias ambientais pela Politécnica da USP. Saindo de lá, fui para Bahia, fiquei 2 anos, quase 3 anos por lá também, e voltei para São Paulo, mas aí no caso em Osasco, e agora tô para cá também. Uma coisa interessante, já que a gente está fugindo um pouco desse âmbito profissional,
mas também resvalando um pouco sobre ele, o nosso ramo, esse ramo que a gente carinhosamente falamos que é o ramo do lixo, né? São pessoas que nem o Renan tem uma trajetória muito maior que a minha, mas a gente conhece praticamente pessoas em inúmeros lugares que a gente já passou. Porque as pessoas são praticamente quase sempre as mesmas, né? Então é um ramo que acaba se tornando um nicho, de certa forma. Né? Então eu trabalhei com pessoas na Bahia que eu reencontrei em São Paulo, e pessoas de São Paulo que eu reencontrei em Goiânia, coisas dessa daqui que parece que assim, é uma rede de pessoas, de profissionais, que estão sempre se bicando por aí, em algum momento, ou em alguma feira, ou em algum contrato, coisas do tipo. Mudam-se os esgotos, mantenham-se os ratos. Exato. Somos os exatos, Nós sempre nos encontramos. Só não pode brigar, né? Não, A gente não briga, não. A gente sabia que não briga? Porque no outro dia estamos lá igual, no mesmo jeito. Tá aí uma parcela do sucesso do Limpa Gin é a gente não brigar. E olha que oportunidades todo voltaram. Todo mundo que quis brigar conosco ficou... Nós matamos, tô brincando. Não, ficou e continua na vontade, porque a gente não quer confusão, a gente só quer trabalhar. 1.200 colaboradores, deve ter uma treta uma hora ou outra, não? Não, tem, mas Não, normal, amiga. Mas com o pessoal de fora, que eu quis dizer, né? Que ele tá falando que se encontra e esbarra com todo mundo. Sim. Mas a gente não é de briga, não. Somos Paz de e amor. Paz e amor, paz e amor. E é um pessoal, como a gente acaba se encontrando Brasil afora, não dá pra pegar inimizade. Então, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com o Renan. Nunca. Ele implorou muito, pediu muito. Aí eu falei, não, tá bom, eu tô indo. Ok, amigo. Ok, amigo. Tá bom, Renan, eu faço isso pra você. É sacrifício, né? Então, assim, não dá pra brigar com um cara desse, dele. Pô, é difícil. Tá certo. Tá É um certo. prazer estar do seu lado. Eu sei que é. Ai, gente, muito bom. O Yuri é um fanfarrão, mas ele trabalha bem. Ele trabalha bem. Isso que importa, né, Kelson? Ele evoluiu muito aqui em Goiânia. Aprendi Muito muito, bom. errei muito Ele também. evoluiu bastante aqui, tá de parabéns. Mas Ele é e todo bom. o time do Limpa Gin. É bom ter essa conexão com pessoas, né? Nossa, é muito bom. O que o Renan falou, amo. não é porque ele tá do meu lado aqui, não. Acho que ele nem precisa disso. Mas o reflexo desde o início do contrato, que foi realmente uma maluquice. Cara, 16 horas trabalhando, 17 horas no começo, assim, né? Quando a gente tava começando a montar o contrato em si, não é pra qualquer um. Porque ao mesmo tempo que a gente estava preocupado em fazer o serviço acontecer, a pressão de fora era muito desleal, assim. Então, a gente se deparou com um tipo de pressão que eu, particularmente, o Renan, com certeza já tinha tido essa experiência, mas eu nunca tive. Não dessa maneira. Enquanto as coisas eu já passei também, mas não assim. Não do jeito que foi. Só que por essa questão, são pessoas, né? É uma gestão, um jeito de enxergar a execução do serviço, de uma maneira muito mais de pessoas. São pessoas cuidando de pessoas. Sim. Né? O Renan precisa cobrar uma produtividade, eu preciso cobrar uma produtividade, eu preciso cobrar um resultado, só que são pessoas. Por mais clichê que isso pareça, isso é o ar que a gente respira, porque se não fosse assim, essas brigas que no começo, entre nós mesmos, a gente ia acabar se destruindo em algum momento. Só que isso nunca chegou nem perto de acontecer, eu acho, pelo menos. Mas hoje a gente, né, a gente tem muitos colaboradores que sempre enaltecem isso em algumas situações, publicações nas redes sociais e tal. A gente percebe que existe um ar muito amistoso conosco, né? Então, as relações, né, hierárquicas que acontecem são de uma maneira muito leve. O trabalho não é leve. O trabalho é o que a Renan falou, são guerreiros e guerreiras, assim, chuva, sol, peso, desaforo, desavenças, que realmente é difícil, né? A gente sabe, mas que tinha tudo para no começo ser uma coisa super desgastante e difícil. A parte do desgaste não aconteceu, difícil foi, mas não foi desgastante. Então isso fortaleceu. Então essas 20 pessoas que começaram, né, conosco, somos nós dois, duas dessas 20, e todo mundo que veio depois, a gente não deixou que isso morresse em momento nenhum. Então, trazendo agora essa parte da Limpa Gin para vocês, é que existe um ar de comunidade muito bacana.
Então as cobranças acontecem, os resultados têm que acontecer, né? As indagações do porquê não foi feito também acontecem, como qualquer outra empresa, mas de uma maneira muito leve. Isso eu também atribuo ao sucesso. O nosso sucesso faz parte disso. O que vocês pretendem implementar ainda? Tem algum futuro que vocês queiram falar, nossa, isso seria legal para Goiânia, mas ainda não dá? Ou tipo, isso daqui já está nos nossos projetos? Bom, eu gostaria de falar muito. Mas não pode. Mas não posso. Pode falar, fica à vontade. Não, Estamos aqui para isso. Eu acho que... A gente desliga os microfones. Eu acho que esse contrato... Amiga, exclusiva. Agora nós temos... Exclusivo. Nós temos agora mais 2 anos de contrato. Os itens contratuais são os mesmos, né? A ideia nossa nessa segunda fase agora é aprimorar o que já está bom. Para quê? Para que a gente possa deixar a máquina no automático daqui a 2 anos. Nós temos ainda muita dificuldade com mão de obra, não com o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma mão de obra boa, mas nós temos dificuldade de mão de obra hoje, caso eu precise de um novo projeto amanhã. Então eu não tenho hoje gente preparada para 2 projetos. Então, na minha cabeça, eu preciso deixar com que o consórcio Limpagem fique automatizado, mantendo em nota 10, para que eu consiga preparar mais gente para mais oportunidades lá na frente. Então, óbvio, todas as empresas elas vivem de novos contratos. Então, os acionistas do consórcio sempre vão buscar mais oportunidades e em algum momento isso acontecendo, precisamos ter bons times. Então, eu acredito que agora vai ser o momento de nós estruturarmos o consórcio, passada toda a confusão, passada toda a implantação, passado 2 anos sem crise do lixo, que eu acho que é uma chancela absurda para nós. Passado conferências de MP, TCM, Câmara Municipal, passado troca de gestão pública, né? Mudança de prefeito. Sim. Então, tudo isso daí nós vivemos e sobrevivemos em 2 anos. Né? Algumas poucas enchentes, né? Alguns. Você vê que não tivemos ocorrência, não tivemos noticiário de saco de lixo boiando dentro do córrego Botafogo, por exemplo, né? Então nós temos a preocupação de alterar a coleta de resíduo quando período de chuva e tudo mais. Então agora é aprimorar, deixar o contrato meio que automático para poder fazer tudo com perfeição e preparar time para os próximos eventos aí, que se Deus quiser eu vou ver. Fica no ar aí. Quais são os próximos eventos? Quais são os próximos eventos? A gente está sempre buscando aí crescer, evoluir e novas oportunidades. Então, o que eu acho o que é mais importante é estarmos prontos para quando a oportunidade surgir. Foi isso que me trouxe até Goiânia, né? Em algum momento, alguém entendeu que eu estava pronto para participar do projeto. E aí eu vim, participei, tem dado certo. Então agora a gente precisa continuar preparando gente, porque mais adiante a gente sempre vai precisar. Então eu acho que a gente pode utilizar esses próximos 2 anos de contrato para isso, para aprimorar o contrato em si, para poder aprimorar o corpo técnico da empresa. Muito bom. Eu fiquei pensando numa coisa, posso? Uma última pergunta só pra gente finalizar, que eu gosto de falar sobre tecnologia e eu queria saber como que vocês veem isso, né? A gente falando desse contato humano, de valorizar as pessoas que fazem as coisas acontecer. Daqui a alguns anos, será que a gente vai ter isso, né? Porque a tecnologia tá avançando tão rápido. Sim. Tem algumas funções ali dentro do consórcio que possam ser substituídas facilmente por um robô, por exemplo, ou vocês acham que o ser humano é imprescindível, assim, não tem como substituir? Então, vocês são mais do lado pessimista ali da inteligência artificial ou vocês enxergam com outros olhos? Então, eu vou falar pela minha experiência, né? Até citando tanto a torre de controle quanto o nosso setor de tráfego. Então, a gente tem ali pelo menos, acho que 22 colaboradores num todo que rodam em ambos os setores 24 horas, né? De segunda a sábado. E são análises que dependem de pessoas. Pelo menos até onde eu sei de IA, são situações que não são apenas números.
né? Então, por exemplo, o que a IA nos fornece hoje? Né? Uma câmera dentro da boleia do caminhão identifica a fadiga. Se o motorista ele pisca por mais de 1 segundo, ele dá uma piscada um pouco mais lenta, ela já apita, e eu tenho pessoas 24 horas que identificam isso. Fala assim, opa, subiu um pop-up de uma informação aqui, eu falo assim, ó, caminhão tal, hora tal, motorista tal, sinal, fadiga. Aí a gente acessa a câmera e acompanha esse rapaz para entender o que está acontecendo, né? Isso a IA faz pra gente. Então ela traz um nível de assertividade absurdo, é o que o Renan falou. Não sei como dá para fazer o serviço que nós fazemos hoje sem essa tecnologia, né? E eu tô pegando exemplo da fadiga, mas existem tantos outros. Então, a gente, hoje eu vejo ela como uma parceira, né? Então, existe também um setor de planejamento, aonde dashboards e informações que são oriundas da nossa operação, hoje são muito claras. Então, até o que eu falei para vocês no começo, a rastreabilidade da informação é muito prático, eu não fabrico dados, é automático, é automatizado. Ele sai de um banco de dados, que isso vira um dash, que está lá para a gente, para a diretoria, os acionistas acompanharem, para a gente acompanhar a execução do serviço, e isso eu enxergo como uma coisa benéfica. Só que hoje eu não entendo como uma coisa, por exemplo, que poderia pegar serviços. Não sei se seria essa a pergunta, porque até a própria coleta containerizada, que na teoria literalmente a gente diminuiria a quantidade de coletores. Beleza, a gente já tem, aí não é a IA, tem a tecnologia que na teoria diminuiria um pouco da força braçal, motora, digamos assim. Só que eu posso não ter o coletor, só que eu tenho que ter o cara o colaborador que faz a higienização, que faz a manutenção desse equipamento. Então, eu vou, na verdade, mudar cargos. Eu não vou cessar vagas, entende? Caso isso fosse acontecer em algum futuro. Então, hoje, pelo menos pra gente, na nossa realidade, eu não vejo como uma coisa que ameace tirar vagas, e sim otimizar e trazer inovação tecnológica de fato. Eu acho que eu fico mais otimista do que pessimista. Pronto. Muito bom. Vou te dar 2 exemplos rápidos. Em 2008, assumi o contrato para implantar a limpeza pública em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu era gerente lá e eu tinha em média ali 4 folhas de A4 de informação em banco de dados para analisar mensalmente. Hoje eu tenho 17 páginas de folha 3. Ou seja, a IA e a tecnologia, ela gera muito mais dado. Muito mais, ela detalha muito mais dados, ela entrega tudo muito mais mastigado. Então, você tem muito mais informação e hoje a demanda do cliente é de mais informação. Em 2008, eles me pediam para fazer uma limpeza e 3 dias depois eu ia lá na prefeitura avisar que foi limpo. Hoje a gente limpa no turno seguinte e manda foto georreferenciada no mesmo instante. Então, a tecnologia veio para agilizar. Para facilitar, mas a pessoa continua sendo necessária igual. Aí tem um outro caso que parece estar contraditório a isso, mas que é exatamente o que o Yuri falou. Você tem uma coleta convencional, coleta orgânica, né? Então você vai com um caminhão e 3 coletores lá atrás. E aí você substitui a coleta orgânica em determinado setor por uma coleta mecanizada, por exemplo. Vai ter o container e o próprio caminhão vem com um braço mecânico, pega o container, descarta o resíduo e põe o container no local. Você não precisa de coletores, né? Só que esse caminhão, ele é totalmente diferente do caminhão convencional. A mão de obra que você precisa na oficina é totalmente diferente para poder manter um caminhão desse operando normal. Então a pessoa deixa de ser coletor para ser funcionário da oficina, mecânico, lavador, borracheiro e por aí vai. Então, se você for ver a quantidade de funcionário, praticamente não muda muita coisa, porque a gente demanda de mais gente na oficina para tratar esse tipo de equipamento, né? E na rua, você sim vê menos gente. Parece que foi substituído por máquina. Mas as máquinas precisam de manutenção. Nós temos uma oficina gigante aqui. Nossa oficina matriz hoje cabe 14 caminhões simultaneamente em manutenção. É uma das maiores que eu trabalhei de todos esses quase 20 anos que eu estou na limpeza pública. É uma das maiores garagens que eu trabalhei. Então, a gente precisa de muito backup para poder a rua funcionar. E até a Giovana teve lá na garagem. As pessoas quando vão na garagem e veem o que tem por trás de um caminhão de lixo na rua, elas se impressionam.
a estrutura, com o tamanho, com a dimensão, com a grandiosidade do consórcio para atender e atender bem feito. Entendeu? Muito bom. Quero ir lá depois, amiga. Convidada. Muito grande lá, perto Quero ir lá visitar. do aeroporto. Bonito É? lá, né? Dá um pôr do sol bonito. Gostei. É. Agora a parte da torre de controle, que inclusive é o que a gente tá falando aqui, ficou pronta também, né? A parte de cima lá, tudo novinho pra eles conhecerem Eu lá. vou lá, então, Bem bacana. visitar. Eu me autoconvidando, né? Não, estão convidadíssimas. Pelo Não, amor mas de fazer Deus. matéria, vai ter que mostrar, né, Não, gente? vamos lá. Tem que mostrar Porque, sabe o o que é trabalho, interessante? aí. Temos 4 Estamos aqui serviços pra essenciais para nós divulgarmos e temos Né. também a oportunidade de dizer, né, tudo que o consórcio faz e o que Sim, o consórcio claro. não faz. Porque chega muita demanda lá que não é Muita. nossa. Muito. Tem que É divulgar, roçado, precisa. capina, Pintura, pintura, jardinagem. Nossa. Até pintura de mudança. guia, né? São setores que Iluminação. não são nossos, não são contratos nossos, mas que entram muita demanda no nosso saque. Nossa, pintura seria interessante. Meu quarto tá precisando de Não. Energia elétrica. Tô brincando. Pintura de guia, Eu pintura vou contar de mais, guia. posso contar uma história engraçada? Água. Catatreco, né? Já que a gente já tá indo pro final, é o seguinte. Catatreco. Bem no início, aquela questão de informação, né? Não vi maldade naquilo. O pessoal do nosso saque me falou assim, vem aqui na sala para apresentar uma situação. Cheguei lá, fui entender. Não, é porque tem uma demanda marcada para amanhã e a munícipe, que eu vou, né, não posso divulgar o nome, né? Falou assim, eu preciso que vocês venham com 2 caminhões. Vixe. 2 caminhões basculantes é para você levar muita coisa. Eu tenho 14 metros cúbicos, é muita coisa. Falei, tá, então eu espero que tenham foto para eu entender qual é a demanda de fato. Né? Não, tem foto sim. Aí eu vi, assim, numa garagem, assim, cara, muita coisa. Muita coisa. Falei, mas peraí, comecei a olhar, eu dei zoom na foto, coisas novas, geladeira nova, televisão, cama com colchão, tudo bonitinho, armação. Falei, uai, Uma mudança. não tô entendendo. Falei, não, passa o telefone, eu vou entrar em contato com ela, com essa pessoa. Aí falei, tudo bem, me apresentei, eu sou Yuri aqui do consórcio Limpagim, tem agendado amanhã um catatreco aí na residência da senhora. Precisa entender realmente tudo isso, porque são coisas boas que eu pensei, até fiquei feliz. Cara, pra cooperativa tá indo coisa muito boa, Sim. que até pra eles é muito interessante, né? Já tava tudo animado. Ela falou assim, não, mas não é pra cooperativa não, é pra ir pra casa do meu filho. Falei, senhora, acho que eu não entendi. Oh, meu Deus. A senhora está falando de fazer uma mudança? Ela porque vocês não fazem esse serviço? Oh, meu Deus. E assim, para resumir a conversa, de que Pô, demorou se eu mais de soubesse, 15 minutos para eu explicar que tinha não. pagado o frete. Pois é. Se eu soubesse. Então, por muito pouco, a gente não estava fazendo mudança para uma senhorinha lá do setor Exatamente. leste universitário. Oh, meu Deus. Tadinho. Por isso que é bom Mas não vi maldade, viu? Se a senhora está ouvindo divulgando a isso. imprensa por conta divulgar, é disso. bom participar. Eu acho que esse tipo de programa aqui, inclusive agradeço vocês aí pelo espaço. Eu acho que isso daqui é fundamental para a pessoa poder entender um pouco melhor. Porque às vezes numa postagem, num vídeo Sim. curto, alguma coisa assim, a gente não consegue passar tantos detalhes, né? Então, agradeço muito estar aqui presente. A gente que agradece, fica convite para uma próxima oportunidade, vocês contarem aquilo que vocês não contaram. que Não eu sei falta que tem assunto. coisa aí. Não falta assunto. Mas o nosso próximo Nós que encontro, vocês agradecemos. têm que ir para lá, de fato, É, para Sim, nós mostrar. vamos lá. Porque vocês vão sanar, estamos sanando agora, muita gente acredita que o que é o caminho do lixo, né? Eu gero o saco de lixo, eu tiro da minha casa, eu ponho lá fora e ele tem que sumir de um dia para o outro. Isso seria muito simples se fosse só assim. Sim. Só que existem 1.200 colaboradores, 4 garagens, rios 40 equipamentos. rios de dinheiro investido em 250 equipamentos, fora toda uma logística, uma engenharia, são projetos, são planejamentos, e é tudo para que a sua sacolinha de fato suma de um dia para o outro. Então é muito nobre e ao mesmo tempo muito complexo. Então esses momentos que a gente, né, mais uma vez eu agradeço também essa janela, esse momento, que a gente de fato traga um pouquinho da nossa realidade, porque é um emaranhado de situações que a gente tem que fazer e executar de maneira perfeita para que a sua sacolinha suma de um dia para o outro. Isso é muito bacana. E esses momentos são bons para a gente poder elucidar um pouco isso, Sim, sabe? claro. Obrigada então, gente. Vocês querem falar mais alguma Obrigada. coisa? A gente só agradece a oportunidade.
como eu falei, para esclarecer dúvidas aqui, para esclarecer sobre os serviços, para falar sobre o consórcio, para dizer o que é nosso, o que não é nosso, para desmentir falsas informações que a gente sabe que a internet gera todo dia. Então, esse espaço é extremamente importante e a gente está aproveitando muito bem aqui. E vou estudar, vou fazer a lição de casa para voltar com mais informações da próxima vez. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que a população precisa saber, né? E é importante esse espaço para que eles saibam, joga o seu lixo no lixo. Nós ganhamos aqui uns presentinhos, tem um bloquinho ali também. Obrigada. Liga pro Catatreco, se precisar removam alguma coisa que seja maior, não deixa na calçada. Descarta o seu orgânico no dia da coleta. Exatamente. Seletivo, separadinho, Pensa certinho. numa dor de cabeça. É a pessoa ter a coleta na rua dela terça, quinta e sábado à noite e colocar o lixinho dela domingo de manhã pra fora. É cachorro, é morador de rua, é chuva, é tudo para atrapalhar aquele saco rasgar, aquele lixo se espalhar, aquele material ficar lá 48 horas sem nenhuma necessidade. Coleta terça, quinta e sábado à noite, coloca o material na rua terça, quinta e sábado à tarde. Coleta segunda, quarta e sexta de manhã, coloca terça, quinta e sábado à noite. Mas não bota 48 horas antes no meio da rua, porque vai ficar lá para você coletar dentro da programação convencional e não tem necessidade. Deixa a cidade com aspecto de sujo, né? Deixa a situação parecendo que não tem coleta. E por mais que façamos, vai parecer que não tem, porque domingo todo mundo gosta de botar a sacolinha do sábado à noite na rua, né? Sábado à noite a gente produz mais, é mais garrafa, é mais latinha. É o churrasco. Faz um eventozinho, aí acaba misturando, aí joga a latinha e a garrafa junto com o material orgânico do resto da comida e acaba inviabilizando aquele material para uma coleta seletiva. Então, a partir do momento que a gente faz essa coleta seletiva com um pouco mais de zelo, nós estamos lá na outra ponta favorecendo milhares de famílias que vivem de material seletivo. As cooperativas vivem de material seletivo. Hoje nós temos no contrato um estimado de 2.600 toneladas mês para bater de meta. 2.600 toneladas mês. Nós estamos beirando 4.000 mês. Seletiva. Mas nós temos projetos em escolas, nós temos recolhimento de inservíveis em gestão pública, nós temos campanhas educacionais com escolas e com comércios, nós temos campanhas educacionais com prédios residenciais. Então a gente faz um trabalho de material seletivo muito grande e que por vezes invisível, né, para nós podermos ter 4.000 toneladas mês para coletar. Quando, na verdade, estimava-se 2.600. E ainda há quem diga que a gente não coleta, que material seletivo não tem, que a gente não faz. Eu gostaria de coletar 15.000 toneladas? Sim, mas eu não gero. O consórcio Limpagem não gera o resíduo. O consórcio Limpagem só coleta o resíduo que a população gera. Então, se a população gerar tudo misturado, eu vou coletar como orgânico. Se gerar separado, vou coletar como seletivo. É a população que vai direcionar para onde o material está indo. A gente só transporta, né? Então, hoje a gente está batendo todas as cotas contratuais, né? Estamos acima de todas as cotas contratuais, então a gente está fazendo efetivamente o trabalho, só que a gente pede à população que nos ajude também, fazendo não só o descarte no momento correto, como também separando da forma correta. Muito obrigada, gente. Obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. E é isso, meu povo. Espero que tenham gostado desse episódio super importante, né? Você também precisa fazer a sua parte. E também, gente, sobre as mudanças, né? Em questão do Limpagem, para melhorar tem que mudar. Porque o povo quer melhora, mas não quer mudança. Então, gente, para melhorar tem que mudar. O iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima. Tchau. Tchau.